Calma, eu sei que você queria que o GotCos falasse muito sobre o Xbox Series S, exatamente, ainda mais agora com essa nova imagem aí que vazou, mostrando que o console realmente pode existir no mercado, e a gente vai falar sobre isso hoje, mas é claro, a gente vai falar no estilo Detonando Geek, detonando com informação de verdade pra você, sem mimimi de achismo, é claro, é óbvio, é lógico, então vem comigo. Fala galera do Geek, eu sou o GotCos e você tá no Detonando Geek, cara, esse é um assunto que sempre me marretaram na minha cabeça. Got, fala do Series S, fala do Series S, fala do Series S, e até então eu não havia me pronunciado sobre esse console. Aliás, eu fiz uma live que dá menor audiência, né, ela mais fechada a live, sobre isso, falei algumas possibilidades sobre esse console, no entanto também eu não cheguei a fazer conteúdo justamente porque eu entendo que isso não é só um console, ele movimenta muito com a emoção e o hype das pessoas. Aliás, seria uma passagem de entrada para quem não tá com grana para comprar a nova geração, entrar na nova geração, caso fosse um console com especificações menores, que traria também um preço menor. E por respeito à galera, até hoje eu não fiz nenhum conteúdo dedicado a esse suposto console, mas as coisas estão começando a mudar, está aparecendo cada vez mais evidências da existência dele. A gente vai comentar muito sobre isso e principalmente dos rumores das especificações que vocês tanto queriam que eu falasse com vocês. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e ativa a notificação, meu amigo. Você não ativa a notificação e você é notificado quando a gente fala de assuntos que você quer, como esse. Só um instante, para provar que eu gosto muito de vocês e atender os pedidos, eu estou fazendo esse vídeo momentos antes de eu gravar esse vídeo. Chegou essa belezinha aqui que ainda está lacrada, exatamente, e eu estou me segurando e fazendo esse vídeo pensando a todo momento em abri-la e espetá-la no meu PCI Express, mas eu vou fazer o vídeo primeiro e eu vou fazer um unboxing dessa plaquinha aqui também com um review dela, exclusivo para membros. Então se você não é membro do canal, clica aí e torna-se membro, tem conteúdos exclusivos e tem live também do canal para membros, tá joia? E vamos embora pro Series S, e rápido, porque eu preciso abrir isso aqui. Ok, então, o assunto já é de longa data, aliás, antes mesmo da aparição do Series X, antes mesmo da apresentação da nova geração, que a Microsoft estaria trabalhando em 2 consoles para a próxima geração. Foi anunciado no final de 2019 o Series X, e depois começou-se a ter bastante rumorização. Cerca aí de 1 ou 2 meses atrás, a coisa se reforçou, foi apresentado supostos vazamentos de documentos que até então não tem uma credibilidade tão alta, porque um logotipo da Microsoft em um papel não quer dizer absolutamente nada, porque isso qualquer um pode fazer. No entanto, agora saiu no The Verge que fotos, como você tá vendo agora, de um vazamento que o cara tem o controle e tá lá no datasheet lá que vem junto com o controle, a compatibilidade com Xbox One, Series X e Series S, essa barrinha S aí, o que aumenta aí gradativamente a expectativa. Também existe uma rumorização que foi apontada pela mídia que a Microsoft pode colocar esse console, anunciar esse console agora em agosto. Essa reportagem do The Verge também teve um update que provavelmente muitos não viram, que foi uma nota da Microsoft em relação à reportagem em si. O The Verge procurou a Microsoft e ela respondeu que existem muitas coisas para falar do Xbox, mas naquele momento eles não tinham nada para anunciar, não confirmando nem desconfirmando, ou seja, a probabilidade agora passa de 70%, 80%, talvez 90% que esse console realmente exista. Claramente ele ser lançado junto com Series X seria uma estratégia bem diferente, uma abordagem bem diferente da Microsoft em relação como a indústria de lançamentos de device trabalha. No geral, você lança primeiro o high-end, o mais caro, espera ele ter pelo menos uns 3, 4 meses de absorção no mercado e depois você lança modelos mais baratos para você não prejudicar a venda do mais caro. Geralmente funciona assim, a indústria de placas de vídeo funciona assim, lança-se primeiro os top e depois vai lançando os modelos que tem menores especificações. Mas, no entanto, a gente não tá lá na Microsoft, então a gente não pode saber qual é o planejamento que eles têm. Então existe uma possibilidade desse console ser lançado com o Series X, inclusive rumores que apontam que ele pode ser anunciado agora
em agosto. No entanto, também a gente tem que entender que existe uma probabilidade de ele não ser lançado, porque realmente é contra a geral regra que é aplicada no setor de criação de tecnologia para dispositivos. Ok, então vamos falar das especificações, que é o que eu acredito que vocês mais queriam que eu falasse com vocês sobre isso. As rumorizações em cima desse console, e deixando bem claro que a rumorização, elas são tanto controversas em várias definições a qual ela é apresentada. Primeiro, nós temos aí uma composição de memória de 7.5 GB. Talvez represente a memória útil utilizada pelo console, porque tem 2.5 que é utilizado pelo sistema, como seria no Series X. Dessa forma, o console poderia atingir na sua totalidade 10 GB de memória. Se a Microsoft o fizesse com 10 módulos, ele continuaria na largura de banda de 560 GB, igualando ao Series X na largura de banda, porém com 6 GB menores. Ou, exclusivamente, esse console poderá vir com 8 GB de memória e ele alcança o bus e largura de banda do PlayStation 5, que é 256 bits, 448 GB de memória. Qualquer uma dessas duas opções, portanto, a rumorização deixa aberto amplamente para trabalhar com as duas hipóteses. Outra coisa também que é apontado, que é um GPU RDNA 2. E isso, do ponto de vista, é muito bom e claramente é bem lógico que deveria ser também para que ele aproveitasse as novas tecnologias de nova geração, Mesh Shader, Sample Feedback, Variable Rate Shading, e também DirectX 12 Ultimate, tudo que ele traz, incluindo o Ray Tracing. Um ponto bem discrepante de tudo isso em relação ao CPU, o Zen 2, que ele continuaria, segundo o rumor, com 8 cores, 16 threads, o que não faz sentido, já que nós diminuímos o poder de processamento gráfico, a não ser que a Microsoft queira transformar o Xbox Series S em um servidor de WinRAR para descompactar arquivos, ou de repente ela te coloque a Adobe Premiere para você editar vídeos em 4K lá, aí talvez faria sentido você ter um processador maior do que a GPU. Mas a composição não é harmônica, 4 teraflops com processador 812 dentro daqueles clocks 3.6, 3.8 que são apresentados no Series X. Acredito que, na verdade, existindo esse console e tendo essa GPU de 4 teraflops RDNA 2, o que deve acontecer é um processador CPU Zen 2, mas trabalhando com 612, talvez uma equivalência a um Ryzen 5 3600, 3600X. Já seria mais do que suficiente para deixar harmônico. Lembrando que, se a Microsoft vai lançar este console, ela quer baratear custo de componentes. Então por que ela vai colocar um componente mais caro que ela não precisa, como um processador 816 para sustentar uma GPU de 4 teraflops? Agora também as saídas, né, de execução acabam sendo extremamente controversas e totalmente fora da realidade do que nós vemos acontecer no mercado. Essas ideias de 1080p e 1440p são realmente bem descartáveis do ponto de vista técnico, a não ser que a Microsoft esteja bem maluca da cabeça. E não, eu não sou nem um pouco contra essas duas resoluções, mas o primeiro que tem que se entender é que esses consoles são HDMI 2.1. Não faz sentido nenhum montar um equipamento 2.1 com toda a tecnologia que só vai ser colocada em televisores 4K, porque só televisores 4K tem a LLM, VRR e outras features que esses consoles têm, para você rodar 1080p, mesmo fazendo o upscaling para 4K, a imagem não iria ficar fidedigna como deveria ser. Exatamente. Apostar na resolução de 1440p, também de um ponto de vista comercial, é extremamente errôneo, dado que as televisões HDMI 2.1, que são 4K, que estão no mercado, grande maioria delas não trabalha com essa resolução de 1440p. E o mercado de monitores de console, eles não trabalham unidos e faz anos. Existem compatíveis, mas mesmo assim é bem pouco, mesmo porque os monitores trabalham mais pensando no VESA, não no HDMI 2.1. Tá aí a quantidade pífia de monitores HDMI 2.1 que nós temos no mercado. Ou seja, as resoluções 1080, 1440p, elas devem ser completamente descartadas, porque se elas forem consideradas, a gente vai ter algumas loucuras e mudanças de tecnologias. No entanto, o que pode acontecer são resoluções de saídas inferiores que fazem tratamento como reconstrução temporal, checkboard ou outras formas de tratamento para que você consiga alcançar a saída não nativa de 4K nesse console. O tempo de execução também desse console deve trazer as latências mínimas e toda aquela tecnologia da Xbox Velocity Architecture para dentro desse console também, o que realmente é muito bom
em relação a como ela funciona. É uma tecnologia que agrada bastante quando você entende o funcionamento dela, principalmente o Sample Feedback Stream, que ele é uma tecnologia para utilizar o SSD, com certeza absoluta, esse console também viria com SSD, DirectX Storage e todas as outras tecnologias que tem no Series X também. No entanto, as capacidades dele, pelo nível de teraflops, olhando só para a GPU, que é 2 vezes inferior ao Series X, que pode alcançar até 120 em jogos competitivos, já traz pra gente que esse console não deve alcançar 120. Provavelmente ele se mantenha na média de 4K 30 e nos competitivos 60 em alguns outros jogos. Daí também a motivação para a Microsoft retirar o Xbox One X do mercado e encerrar o trabalho com ele. Por quê? Porque mesmo tendo as outras tecnologias, para a grande parte da população não haveria vantagens em comprar um novo console 4K 30, sendo que ele já tem um 4K 30 da mesma marca, mesmo tendo especificações inferiores, como principalmente o processador Jaguar de 8 núcleos, que é o calcanhar de Aquiles do Xbox One X, a GPU com GCN, outra arquitetura, e trabalha com GDDR5. No entanto, não entenda isso como você, talvez, que entenda de especificações, mas isso para o grande público não vê vantagem alguma, simplesmente por algumas siglas a mais. Então faz sentido retirar do mercado o Xbox One X, entregar outro console 4K 30, mas 4K 30 pronto para outras tecnologias. Agora um ponto importante que coloca todo mundo com um pouco de pé no chão, e eu gostaria muito mesmo que vocês, mesmo que estão empolgados, não afirmem que isso vai acontecer, porque você pode se desiludir. Os rumores também apontam que esse pode ser inicialmente um produto focado no Xbox All Access, que é exatamente aquela formalidade de você comprar uma assinatura de serviço junto com o console, que é mais ou menos um financiamento, mas você tá com ele incomodado. Quando lança um novo console, você troca por um console mais novo, no método de assinatura. Isso não existe no Brasil, isso só existe nos Estados Unidos. Nós já comentamos sobre a possibilidade da Microsoft trazer isso para o Brasil. Claramente é muito dificultoso, levando em consideração vários fatores econômicos, de investimento, financeiros e tudo mais. Ou seja, isso pode ser apenas um produto inicialmente para o público do All Access, ou seja, vendido nos Estados Unidos. E depois você vai ficar muito frustrado e xingando a própria Microsoft porque você entrou aí numa expectativa que não existia sobre um produto que existe ou pode existir, mas talvez ele não seja comercializado da maneira que você realmente esteja pensando. E eu tô falando isso não é pela empresa, não é para você não atacar a empresa, eu tô nem aí para isso. Eu tô falando isso porque justamente é uma responsabilidade, eu acho que do influenciador não ficar incentivando a ilusão das pessoas, e é o que eu não gosto de fazer. E é por isso que eu não falei até hoje desse console, porque eu sei que ele mexe muito com a emoção da expectativa de conseguir tê-lo, porque claramente a gente sabe que a renda média nacional do gamer brasileiro, segundo a Datafolha, uma pesquisa encomendada pela BGS, estipulou que a grande maioria tem uma renda de R$ 3.500 familiar. Dessa forma, um console que possa chegar a 6, 7 mil se torna inviável. E é por isso que a expectativa cresce em cima dessas pessoas. Mas aqui no Detonando Geek a gente também mantém o seu pé no chão e não gosta de te dar falsas expectativas. Então é possível que esse console não lance junto com o Series X, e existe também uma possibilidade dele ser vinculado a um serviço. Inicialmente ele só está disponível no mercado europeu e também nos Estados Unidos, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela audiência. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, e qualquer novidade que sair sobre esse novo console, esse possível novo console, a gente traz aqui pra vocês. Eu sou o Gotcose e até a próxima.